Título 7º. Das disposições finais e transitórias. Artigo 275. Os reajustes dos valores das multas, taxas, preços públicos e recursos da compensação ambiental mencionados nesta lei, são fixados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE ou outro que venha substituí-lo. Artigo 276. Enquanto não houver a efetiva regularização fundiária, os proprietários e legítimos possuidores têm o direito de permanecer usando o imóvel que estiver no interior de unidade de conservação de proteção integral, desde que não implique ampliação da utilização dos recursos ambientais, a partir da criação da unidade de conservação. Parágrafo 1º. Para as unidades de conservação criadas anteriormente a esta lei, compete à Fátima expedir portaria dispondo sobre a compatibilização da sua proteção com o uso provisório dos recursos ambientais. Parágrafo 2º. Portaria da Fátima não pode permitir ampliações de usos dos recursos ambientais a partir da presente lei. Artigo 277. As áreas de propriedades privadas, sem uso e não indenizadas, incluídas no interior de unidades de conservação de proteção integral, não são consideradas como improdutivas. Artigo 278. A população tradicional, ainda que não residente na unidade de conservação, pode, enquanto o poder público não lhe compensar a fonte de subsistência, continuar utilizando os recursos ambientais existentes em seu interior, desde que: Inciso 1º. Dependa dos recursos ambientais para sua sobrevivência. Inciso 2º. Não comprometa a biodiversidade do local, e: Inciso 3º. Assine termo de compromisso, e esteja cadastrado no órgão gestor. Artigo 279. As fontes geradoras de resíduos, que estão obrigadas tão somente pelos efeitos desta lei a apresentarem o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS, devem fazê-lo no prazo de 1 ano, a contar da data de publicação desta lei. Artigo 280. Os empreendimentos sujeitos à instalação de caixa de inspeção ou sistema análogo têm o prazo máximo de 180 dias, contados da publicação desta lei, para sua implantação. Artigo 281. No prazo máximo de 180 dias, contados da publicação desta lei, todas as atividades ou empreendimentos que tiverem tubulação ligada à rede de drenagem pluvial ou fluvial devem identificar sua tubulação. Parágrafo único. A identificação de tubulação consiste na indicação do proprietário da tubulação, do tipo de efluente que é conduzido pela tubulação e do ponto em que a tubulação está ligada à rede pluvial ou fluvial. Artigo 282. Nos casos de atividades/empreendimentos localizados em bacias, onde a sistemática de outorga for implantada, os possuidores de licença ambiental sem outorga ficam obrigados a requerê-la no prazo de 90 dias. Artigo 283. Os cadastros estabelecidos nesta lei, sempre que possível, e administrativamente relevante, devem ser implantados na forma informatizada e integrados aos sistemas já existentes, proporcionando o compartilhamento de dados. Artigo 284. A integração dos sistemas de informações entre as instituições estaduais deve ocorrer no prazo de 2 anos, a partir da publicação desta lei. Artigo 285. Os municípios devem definir, implementar, utilizar e manter sistemas informatizados para controle dos processos de licenciamento e fiscalização no prazo de 4 anos a partir da publicação desta lei. Artigo 286. A inserção de informações georreferenciadas nos processos infracionais e de licenciamento é obrigatória no prazo de 1 ano a partir da publicação desta lei. Artigo 287. O Poder Executivo, após a publicação desta lei, deve: Inciso 1º.
instituir as juntas administrativas regionais de infrações ambientais, no prazo de 1 ano, e inciso 2º. Efetuar o levantamento estadual das terras devolutas, no prazo de 2 anos. Artigo 288. A regulamentação do pagamento de serviços ambientais, a que se refere esta lei, será realizada por meio de lei específica, a ser elaborada pelo Poder Executivo, no prazo de 180 dias. Artigo 289. Cabe à Secretaria de Estado responsável pelo Meio Ambiente. Inciso 1º. Fixar os critérios básicos sobre os quais devem ser elaborados os planos de gerenciamento de resíduos sólidos dos municípios, no prazo de 120 dias, e inciso 2º. Aprovar o zoneamento ecológico econômico do Complexo Lagunar Sul, no prazo de 3 anos. Artigo 290. Compete ao CONSEMA. Inciso 1º. No prazo de 1 ano, a contar da publicação desta lei, regulamentar. Alínea A. A forma pela qual a Secretaria de Estado responsável pelo meio ambiente apresentará ao CONSEMA a prestação de contas sobre o montante de recursos depositados no FEPEMA. Alínea B. Os critérios e a metodologia para constatação de emissão de odor em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites da área de propriedade da fonte emissora. Alínea C. Os padrões de qualidade do ar. Alínea D. A aplicação aérea de agrotóxicos. Alínea I. Os usos possíveis de banhados. E alínea F. As condições do manejo florestal sustentável do palmito, Euterpe lis, da bracatinga, mimosas cabrela, da araucária, araucaria angustifolia, e da erva mate, Ilex paraguariensis, no estado de Santa Catarina. Inciso 2º. No prazo de 2 anos, a contar da publicação desta lei. Alínea A. Aprovar listagem de atividades licenciáveis, que devem apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS, e alínea B. Regulamentar procedimentos unificados para o licenciamento ambiental coletivo de atividades/empreendimentos previstos neste Código, e inciso 3º. No prazo de 3 anos, a contar da publicação desta lei, elaborar e publicar. Alínea A. A listagem das espécies, que obrigatoriamente necessitam de controle ambiental no estado de Santa Catarina, e alínea B. A relação revista e atualizada das espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção no território estadual. Artigo 291. Compete à Fátima. Inciso 1º. No prazo de 180 dias, a contar da publicação desta lei. Alínea A. Fixar os critérios básicos para elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS. Inciso 2º. No prazo de 2 anos, a contar da publicação desta lei. Alínea A. Elaborar o Manual de Licenciamento e Fiscalização. Alínea B. Definir a metodologia de definição da vazão ecológica para os estudos a serem realizados pelo empreendedor no licenciamento ambiental, e alínea C. Definir e executar programa de monitoramento da fauna silvestre nas unidades de conservação estaduais. Inciso 3º. No prazo de 3 anos, a contar da publicação desta lei, elaborar e publicar. Alínea A. O regramento sobre a auditoria ambiental referente ao escopo e ao relatório final para cada grupo de atividades licenciáveis. Alínea B. O regramento dos requisitos básicos de credenciamento das entidades de educação ambiental e o conteúdo dos cursos, e inciso 4º. No prazo de 4 anos, a contar da publicação desta lei.
Alínea A. Providenciar sistemática de análise integrada dos dados de monitoramento do corpo receptor oriundos de todas as atividades com lançamento de efluente em corpo de água que licenciar. Alínea B. Coordenar e concluir estudos sobre o padrão de emissão de fósforo em trecho de corpos de água contribuintes de lagoas, lagunas e estuários. E alínea C. Implantar programa de controle de espécies exóticas invasoras. Artigo 292. A criação de comitês e comissões para tratar de assuntos estabelecidos neste Código deve ser feita por meio de decretos específicos do chefe do Poder Executivo. Artigo 293. Enquanto a presente lei não for regulamentada, ficam vigendo o Decreto número 3.973, de 04 de fevereiro de 2002, que trata do Regimento Interno do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), o Decreto número 4.726, de 21 de setembro de 2006, regulamentador do Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente (FEPEMA), e o Decreto número 5.010, de 22 de dezembro de 2006, atinente ao Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC). Artigo 294. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do Orçamento Geral do Estado. Parágrafo único. As demandas de alterações deste Código devem ser recebidas pela Secretaria de Estado responsável pelo meio ambiente. Artigo 295. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 296. Ficam revogadas as seguintes leis: vide publicação original.